E aí, pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui um pouco sobre os carros que mais valorizaram após a pandemia. Então, conforme a gente já conversou em outros vídeos, a gente já entendeu como os preços dos carros aqui no Brasil se comportam aí ao longo do tempo. A gente fez uma análise desde os períodos anteriores até atualmente. Depois a gente analisou com um pouco mais de calma, especificamente o período da pandemia. E agora vamos conversar aqui um pouco, então, sobre esse top 10 de carros que mais valorizaram após o início da pandemia, considerando, então, o valor que o carro tinha lá em março de 2020, comparado com o valor que esse mesmo carro tem em março de 2022. E para fazer isso, a gente vai utilizar a mesma base que a gente já utilizou naqueles vídeos, mas agora com um filtro diferente. Agora a gente está considerando apenas 2 meses, que é o mês de março de 2020 e o mês de março de 2022. Com isso, a quantidade de preços que a gente está analisando aqui cai bastante, um pouco abaixo dos 20 mil. Em 2.300 modelos e 15 marcas, aqui estão os carros. Lembrando que a gente está mantendo aquele mesmo filtro para considerar apenas aqueles que estavam dentro dos 50 mais vendidos dos últimos 10 anos. Então vamos começar a nossa análise aqui. E a gente pode perceber que, por incrível que pareça, nesse período de 2 anos, a gente tem aqui 2 carros que valorizaram mais de 100%. Ou seja, esses carros dobraram de valor nesse período de 2 anos. Lembram que a gente já conferiu que os carros 0 km subiram em média 50% nesse mesmo período. Os carros usados, a gente fez toda aquela análise por ano, identificando que carros a partir do ano 2000 até o ano 2022 subiram aí em média 30% nesse mesmo período. E aqui, quando a gente fala em top 10, a gente vai ter então esses 2 modelos subindo mais de 100%, até aqui o mais baixo com 77%. E na primeira posição a gente tem uma S10, a S10 0 km, subindo aqui de 111 mil para 235 mil. Lembrando que aqui a gente está considerando exatamente o mesmo modelo. Então é esse mesmo modelo de S10 aqui que era vendida lá em março de 2020, 0 km, por 111 mil. Agora está sendo vendida por 235 mil. Na sequência eu tenho um carro mais antigo, tenho uma Master 2012, que era comercializada por 41 mil e agora está na faixa dos 84. Na terceira posição aparece outra S10. Na quarta posição, a gente vai ter a L200, já baixando aqui dos 90%, indo para a faixa dos 85%. Aqui uma L200, ano 2016. Na quinta posição, com 84%, a gente vai ter uma Ranger, ano 94. Então aqui um modelo bem específico, né? Passando aqui dos 19 mil para os 36. Na sequência, a gente tem mais 3 modelos de Master. Então, de fato, a Master também, assim como a S10, teve um aumento bem significativo. E aqui a gente percebe que aqui a gente tem uma Master 2012, aqui 2013, aqui 0 km, aqui 2011. Então, diferentes anos, diferentes modelos, todos valorizando significativamente, bem acima da média. Na sequência, a gente tem um carro bem específico aqui, um Gol TSI 1.8, ano 97, passando de 9 mil para quase 16 mil reais. Aqui, claro, já um carro mais específico, como é um carro 97, provavelmente a quantidade de carros comercializados já é bem menor, o que acaba favorecendo movimentos mais elásticos como esse. Lembrando aqui, todos esses valores são valores da tabela FIPE nesses meses em questão. E aqui na última posição, na 10ª posição, a gente tem uma Hilux, também 0 km, que passou aí dos seus 128 mil para 228 mil, 100 mil reais de aumento nesse período. E aqui nesse top 10 a gente pode perceber que a metade dos carros está aqui na faixa de 75% e abaixo de 80%, alguns aqui em 80%, 90% e 100%. Então, de fato, esses carros que valorizaram acima de 80% são uns pontos fora da curva aí, e realmente é uma valorização muito grande nesse período, por mais que a gente saiba que a média de valorização está alta, mas nada comparado a esses valores que a gente tem aqui. E aqui a gente pode ver que alguns carros estão repetidos. Então vamos trazer um outro top 10 agora aqui, tirando esses carros repetidos. Vamos manter apenas o primeiro carro, o primeiro modelo do carro em questão. Então aqui vamos manter essa SS10, vamos retirar a segunda que aparece, a Master é a mesma coisa, vamos manter essa aqui e retirar as demais, para ver como que fica esse nosso top 10, considerando apenas o modelo que mais valorizou de cada um dos carros que a gente está analisando. Então, fazendo esse ajuste, a gente continua, evidentemente, aqui com as primeiras posições iguais, aqui acima dos 100%, mas a nossa 10ª posição já cai dos 77% para 68%, já começa a cair bastante esse percentual. A gente vai manter, então, aqui a S10, a Master, a L200, a Ranger, o Gol e a Hilux. Lembrando que a Hilux estava na 10ª posição, agora ela aparece aqui na 6ª posição. Na sequência eu tenho um modelo bem específico de Voyage também, Voyage ano 95, 1.8, também passando aqui dos 9 mil reais para a faixa dos 16. Na 8ª posição eu vou ter uma Frontier 0 km,
Na nona, uma Kombi ano 97, passando aqui de R$10 mil para 17 mil. E na 10ª posição, uma Pajero ano 2002, passando aí dos 20 mil para 35 mil reais. E um ponto interessante de a gente observar aqui é que a gente tem vários carros 0 km aparecendo nesse top 10 aqui, sendo que o carro 0 km, por mais que seja exatamente o mesmo modelo que está sendo comercializado entre esse período que a gente está analisando, mas evidentemente que lá em 2020 era um carro ano 2020 ou 2021, enquanto que agora em 2022 esse carro vai ser 2022 ou 2023. Então vamos analisar agora o top 10 aqui separando. Vamos separar carro 0 km de carro usado para que a gente consiga observar em mais detalhes aqui como esse top 10 vai se comportando. Então analisando aqui o top 10 apenas de carro 0 km, a gente vai manter lá a S10 na primeira posição, com 2 modelos dela dividindo primeiro e segundo lugar, um com 111% e outro com 93% de valorização, ambas valorizações muito grandes. Aqui na terceira posição a gente abaixa dos 80%, entra novamente a Master, a gente vai ter na sequência 2 modelos de Hilux, novamente uma S10, então a terceira S10 0 km que aparece aqui na relação, uma Ranger, antes a gente tinha aquela Ranger, modelo bem mais antigo, aparecendo na lista, agora a gente tem uma Ranger 0 km, na sequência mais uma Master, uma Frontier e ainda um outro modelo de Frontier, fechando o nosso top 10 de carro 0 km. E aqui alguns devem ter percebido, né? A gente não tem nenhum carro de passeio nesse top 10, e inclusive a maioria desses carros são carros a diesel, o que nos indica aí, né, que provavelmente nesse período aí da pandemia os carros a diesel tiveram uma valorização ainda maior do que os carros flex ou carros a gasolina. E então, se aqui a gente tem praticamente só carro a diesel nesse top 10, vamos conferir o top 10 de carros que não são a diesel, dos carros flex ou a gasolina. Então aqui a gente troca o nosso top 10, mantendo apenas carro 0 km, mas excluindo os carros a diesel. E conforme a gente pode observar, agora o percentual de valorização do top 10 cai bastante. Antes a gente tinha carros aqui acima do 100%, sendo que a relação finalizava acima dos 60%. Agora a gente inicia no 75% e vai finalizar lá na última posição, já abaixo dos 60% de valorização. Ainda assim, claro, a gente está num top 10, então uma valorização bem elevada, acima da média, mas já bem mais próxima daqueles 50% de valorização média que a gente observou dos carros 0 km. E aqui então a gente vai continuar com a S10 nas primeiras posições, seguindo com a Hilux, Montana, Hilux, HB20, então primeiro carro de passeio que a gente observa aqui no nosso top 10 de carro 0 km é um HB20, modelo Sense, que passou aí de 46 mil reais lá em 2020 para 74 mil, uma valorização de 60%. Na sequência a gente tem novamente uma Hilux, Logan aparecendo aqui, outro modelo de Logan e mais um HB20. Então a gente já pode perceber que os carros de passeio que apareceram aqui nesse nosso top 10 foram apenas HB20 e Logan, e modelos diferentes, então de fato esses carros devem ter valorizado acima da média. E para conferir mais em detalhes, então vamos fazer mais esse filtro no nosso top 10, agora considerando carro 0 km, mas apenas carro de passeio. A nossa primeira posição do top 10 cai bastante em percentual, já chegando aqui na casa dos 60%, para finalizar com 55%, já se aproximando bastante da média de 51%. E na liderança, então, a gente mantém aqui o HB20, seguindo com o Logan, outro Logan, mais um HB20, T-Cross aparecendo aqui também com o modelo Sense, passando de 68 mil reais para 108 mil reais, 58% aqui de valorização. Na sequência, o Voyage, passando de 53 para 84, um Uno de 45 para 70 mil reais, então por incrível que pareça, né, um Uno 0 km aí custando 70 mil reais. Seguido pelo Mob, passando de 40 para 63, um Voyage 1.6, aqui a gente tinha um Voyage 1.0, então um Voyage 1.6 passando de 62 mil para 97 mil reais, praticamente aí 100 mil reais para um Voyage 1.6, já um modelo automático aqui. E na 10ª posição a gente vai ter o Gol 1.6 automático, passando de 57 mil reais para 89 mil reais. Então, por incrível que pareça, né, esses são os preços de carros 0 km atuais que a gente tem no Brasil, pensando aqui em carros de passeio. Lembrando que aqui a gente está analisando o top 10 de valorização, então aqueles carros que em percentual tiveram um maior aumento entre março de 2020 e março de 2022. Então aqui, né, a gente finaliza esse top 10 já chegando mais próximos da média, que era de 51% para carro 0 km. E vamos agora conferir aqui então um top 10 de carros usados. Vamos excluir os carros 0 km e começar a analisar então carros usados, como os que eles se comportaram nesse período. Então aqui a gente tem o nosso top 10 de carros usados de passeio.
Então a gente começa lá na casa dos 80%, que 78%, e vamos descendo até próximo dos 60%. E a grande maioria dos carros de passeio que mais valorizaram nesse período foram justamente carros mais baratos. Carros que antes da pandemia aí custavam abaixo dos 10 mil reais, na faixa de 10 mil, e agora passaram para mais de 15 mil reais após a pandemia. Mas a gente pode perceber aqui que são carros bem específicos. Então, novamente, a gente tem aqui, o Gol TSI 1.8 97, um Voyage 1.8 95. Aqui aparece um Gol City, um carro bem comum, ano 2014, passou aí de 18 mil reais para 30 mil reais, 69% de valorização. Na sequência, um Uno Way, um modelo aqui bem específico também, ano 2015. Um Gol 99, aqui um Gol 1.8 99, passando de 10 mil para 17. Mais um Gol 1.8 98, passando de 9 para 15 mil. Um Polo GTI 1.8 2007, passando de 49 para 79 mil reais, esse Polo aqui 2007. Mais um Gol, agora um modelo GTI, passando de 14 para 23. Um Gol 1000, bem tradicional, ano 94, passando de 7 para 11 mil. E um Gol GTI 2.0 97, passando de 14 para 23. Então percebam aqui que nesse top 10 a gente tem a Volkswagen dominando. Apenas um carro desse nosso top 10 aqui não é um Volkswagen, que é esse Uno aqui. Então a gente tem 9 modelos da Volkswagen e um modelo da Fiat. E a grande maioria desses modelos são modelos bem específicos. Modelos que hoje já não são fáceis de encontrar em bom estado, carros aqui abaixo do ano 2000. Temos aqui carro 94, carro 95, 97. Então são modelos bem específicos que poucas pessoas têm eles em um bom estado, em um estado que seja possível conseguir vender pelo preço da FIP e assim por diante. Então vamos mudar um pouco agora esse top 10 aqui e vamos retirar os carros abaixo do ano 2000. Como a gente pode ver, a maioria desses carros aqui estão abaixo do ano 2000. Então vamos conferir um top 10 diferente. Para isso a gente traz aqui ainda os carros usados de passeio, mas a partir do ano 2000. Então a nossa curva de valorização aqui já começa a cair mais. A gente começa aqui no 69% e vai terminar na faixa de 55%, ainda uma valorização bem grande. E a gente vai ter aqui na primeira posição um Gol City 2014, o Uno Way 2015, o Polo GTI 2007, que a gente já tinha, o T-Cross aparecendo aqui, lembrando que antes ele apareceu como 0 km. Agora, o mesmo modelo, o T-Cross Sense, aparece com o ano 2020, valorizando de 62 mil reais para 99 mil, praticamente 100 mil reais, 60% de valorização para ele. Um Civic 2001, passando dos 13 mil para 20. Um Uno Way 2012, passando de 20 para 32. Um Marte 1.0 2013, passando de 21 para 33. Mais um Civic, passando de 13 para 20 mil reais. Um Fox, passando de 20 mil para 30. E um Corsa 2000, passando de 11 para 17. Novamente, a gente pode perceber que mesmo com esse filtro aqui, a marca que mais aparece nesse top 10 é a Volkswagen. Então aqui a gente tem um indicativo aí que talvez se a gente for fazer uma análise da valorização dos carros por marca, é provável que a Volkswagen esteja na liderança aí. Claro que é apenas uma possibilidade, tem que de fato fazer essa análise para chegar a essa conclusão. Então, para finalizar essa nossa análise aqui, vamos fazer um filtro um pouco diferente agora aqui. E vamos trazer então carros aí do ano 2015 em diante. Então agora carros aqui, que vão ter aí no máximo 7 anos de uso, carros que em sua grande parte devem estar num bom estado ainda de conservação, com uma quilometragem razoável. Então a gente pode perceber agora a diferença na nossa curva de valorização. Aqui a gente baixa um pouco para 68% e vai descendo então até abaixo de 50%. Mas um ponto interessante é que a gente ainda está bem longe daquela faixa de 30% de valorização que a gente tinha nos carros usados quando a gente analisa a média de cada um dos anos. Ainda assim, a gente está próximo aqui dos 50%. E na liderança, a gente vai manter aqui o Uno Way, aquele mesmo Uno Way que aparecia já no nosso top 10 a partir do ano 2000, ele permanece agora na primeira posição, com 68%. Na sequência, a gente vai ter o T-Cross ano 2020, que também já aparecia. O mesmo modelo de Uno Way aqui, que a gente tem na liderança, a gente também tem aqui, mas aqui com o ano 2015, aqui com o ano 2016. Um Golf GTI, que já custava 140 mil reais, passou para incríveis 213 mil reais. Um Golf 2019 aqui. Claro que a gente está falando de um Golf GTI, 230 cavalos, automático, enfim, um baita carro, mas 213 mil reais. Na sequência, aparece um Kicks 2020. Aqui um Clio, é um Clio ano 2016, passando aqui de 20 mil para 30 mil reais. Na sequência, um Gol Seleção, ano 2015. Mais um Golf GTI, o mesmo modelo que a gente tinha aqui ano 2019, agora ano 2018.
também já ultrapassando aí os R$200 mil. Um Qt, que custava R$32 mil ano 2021, agora custando R$47 mil. E fechando o nosso top 10, então, um HB20S, ano 2018. Então lembram lá na relação de carro 0 km que o HB20 aparecia bastante. Aqui, analisando agora os usados, a gente vai ter esse HB20S aparecendo nesse nosso top 10 aqui, acima de 2015, com o ano 2018, já custando R$72 mil. Certo, pessoal? Então assim a gente finaliza esse nosso top 10 aqui, que na realidade foi um top 10 com várias categorias diferentes. Então a ideia é que a gente pudesse ter uma noção melhor, uma noção mais ampla aí do que de fato foi um top 10 de valorização ao longo da pandemia. Aqueles que se interessam aí por esse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo, deem ideias, sugestões de outras análises nessa linha que a gente pode trazer aqui no canal. E se inscrevam aqui para conseguir acompanhar todos os nossos conteúdos. Lembrando que essas nossas análises aqui a gente produz no Power BI. Para aqueles que quiserem aprender também análise de dados, confiram o canal Didática Tech. Lá a gente ensina para vocês passo a passo do zero, de maneira bem detalhada, bem didática. Então, obrigado e até a próxima.